Se inscreva no canal e ative a campainha, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir mais conteúdos. Meu nome é Clara, e esta é a minha história. Vou contar como perdi tudo que amava e como, entre milhares de casos como o meu, quase nunca há um final feliz. O meu foi diferente, mas paguei um preço muito, muito alto. Tenho 27 anos e estava prestes a me casar com o amor da minha vida, o homem que amei mais do que tudo no mundo. Eu nunca me imaginava sem ele, precisava dele na minha vida mais do que qualquer outra pessoa e já me via ao seu lado depois de 20 anos de casados, com 5 filhos e netos. A história começa com minha despedida de solteira, 14 dias antes do casamento. Fui a uma festa organizada pelas minhas amigas e, no início, tudo parecia normal. Havia risos, brindes, brincadeiras e bebidas. Não sei em que momento uma delas convidou alguns rapazes que eu não conhecia. Fiquei um pouco incomodada, mas decidi não dar importância. Tudo parecia sob controle, então continuamos bebendo, dançando e rindo. Em determinado momento, um dos rapazes começou a flertar comigo. Eu já estava um pouco embriagada e, embora parte de mim se sentisse culpada por corresponder, decidi continuar. A situação me empolgava, porque quando se sabe que alguém te ama e está esperando por você, você sente um poder que, na verdade, não existe. Minhas amigas me incentivaram a entrar no jogo, então fui na onda. Aos poucos nos aproximamos. Enquanto dançávamos, até que num impulso nos beijamos. Quis parar por aí, mas uma amiga insistiu que eu deveria aproveitar a oportunidade, que em poucos dias estaria casada e não teria mais aquela liberdade. Ela disse para eu ir até o fim com o cara, que teria uma noite de sexo para desestressar dos preparativos do casamento. Garantiu que meu noivo nunca saberia. Naquele momento eu soube que não devia continuar, que nunca deveria ter deixado as coisas chegarem tão longe. Sabia que meu noivo me esperava em casa, confiando plenamente em mim, mas as bebidas, as vozes das minhas amigas me incentivando, a pressão e a minha própria estupidez me fizeram tomar a decisão errada. Decidi seguir adiante e tive relações com aquele rapaz. Entramos num dos quartos, e depois de um tempo, ele saiu, mas eu não conseguia sair. A vergonha e o arrependimento me invadiram. Foi como se o álcool tivesse evaporado de repente, e a realidade me atingiu em cheio. Finalmente, criei coragem para sair do quarto e a primeira coisa que vi foi uma mensagem do meu noivo, Ethan. Ele dizia o quanto me amava e o quanto estava animado por me ver caminhando até o altar com meu vestido de noiva. Ao ler aquelas palavras, senti meu corpo congelar. Tentei disfarçar o arrependimento e a vergonha que me consumiam. No dia seguinte, me sentia péssima, tudo parecia irreal. Ethan acordou e me deu um beijo como fazia todas as manhãs. Tive que contar as lágrimas. Vê-lo tão apaixonado me destruía por dentro depois do que eu havia feito. Me odiava. A culpa me corroía. Me sentia fora da realidade, até me olhar no espelho era difícil, pois não conseguia acreditar no que tinha feito. Não sei em que momento ele começou a suspeitar. Tentei agir normalmente, mas acho que não consegui esconder tudo. Tive vontade de confessar e pedir perdão, dizer que estava arrependida, mas sabia que ele não me perdoaria. Eu o conhecia bem. Demais. Sabia que o destruiria, que o perderia para sempre. Minhas amigas me convenceram a esconder a verdade. Disseram que se ele descobrisse, elas assumiriam a culpa e diriam que me pressionaram quando eu estava bêbada, que tinham sido apenas beijos sem importância. No fundo, eu sabia que nenhuma desculpa tiraria a minha culpa, mas na minha desesperança, segui o conselho delas. Com o passar dos dias, notei Ethan estranho, distante. Mais de uma vez o vi com os olhos marejados, mas ele não dizia o motivo. Achei que fosse o estresse antes do casamento. Ele nunca me confrontou diretamente, mas nosso relacionamento já não era o mesmo. Depois da traição, paramos de ter intimidade. Eu não conseguia mais olhar nos olhos dele, e hoje percebo que meu afastamento acabou me entregando. 2 dias depois ele já não me procurava, e quando eu tentava, ele dizia não estar com ânimo. Parou de me beijar, de me buscar. Quando saíamos juntos, evitava qualquer contato. Chegava tarde em casa e demorava a responder minhas mensagens. Ainda assim, nas poucas vezes que falava comigo, dizia que me amava. Com o tempo, comecei a achar que, no fundo, ele sabia de tudo e estava profundamente ferido. Mas por que ele não me confrontava? Isso me confundia. Falei com minhas amigas, que garantiram que ninguém havia contado nada e que os rapazes eram desconhecidos para ele e para quase todas nós, amigos de uma delas. Não acreditavam que algum deles teria falado com ele. Faltavam 2 dias para o casamento e tudo parecia no limbo, mas a cerimônia ainda estava de pé e ele não dizia nada estranho. Eu não sabia se devia confrontá-lo ou se era apenas o nervosismo. Às vezes o pegava me olhando com uma expressão vazia.
Tinha medo de perguntar e ele me deixar ali mesmo. Me convenci de que, depois do casamento, o convenceria a fazer terapia. E faria de tudo para que ele ficasse bem. Chegou o dia do casamento. Me sentia animada e apavorada. Decidi seguir como se nada tivesse acontecido. Prometi a mim mesma que compensaria aquilo tudo de alguma forma, que faria dele o homem mais feliz do mundo. Na manhã do casamento, acordei e percebi que ele não havia dormido comigo. O lado dele na cama estava intacto. Liguei para ele inúmeras vezes, sem resposta. Entrei em pânico. Tinha certeza de que ele havia descoberto tudo e não apareceria. Mas quando já estava perdendo as esperanças, ele atendeu minha última ligação. Disse que tinha resolvido pendências para o casamento e que havia dormido no sofá vendo um filme. A voz dele estava estranha. Supliquei para que não demorasse enquanto lutava para conter a angústia. Disse que o amava, mas ele desligou rápido. Achei que não havia escutado minhas últimas palavras. Com o coração disparado, continuei me arrumando como se estivesse em transe. Meu vestido branco de noiva, que escolhi com tanto amor, me caía perfeitamente. Mas o remorso e o medo se agitavam como demônios na minha cabeça. E se ele não viesse? E se decidisse não se casar comigo? Ajustei o véu com mãos trêmulas, implorando que não fosse tarde demais para me redimir. Ethan finalmente chegou à igreja, pouco depois das minhas amigas. O clima era tenso. Elas sabiam o que eu tinha feito e mal conseguiam me encarar depois de terem me incentivado à traição. Me disseram que Ethan estava lindo, radiante, mas notei falsidade nas vozes delas. Sentia que não merecia me casar com ele. Ele sacrificou tanto para me ver feliz, me levantou quando eu estava perdida, me sustentou enquanto eu estudava. Eu sabia que o estava traindo, mas acreditava que nosso amor superaria tudo isso. Você não tem ideia do que senti enquanto caminhava até o altar. Ele estava ali parado, me esperando. Me olhava por momentos e depois desviava o olhar. Algo estava errado, eu soube naquele instante, mas já não havia como voltar atrás. A igreja estava cheia de familiares e amigos, e eu conhecia a maioria deles. Quando chegou o momento em que ele deveria dizer sim, Ethan me olhou fixamente nos olhos e perguntou: Você alguma vez me amou? Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Fiquei paralisada. Essa pergunta me pegou completamente de surpresa. Senti um nó na garganta e meu coração disparou. Eu não sabia o que responder. Ele mesmo respondeu, com a voz quebrada. A igreja ficou em completo silêncio, todos os convidados estavam atônitos. Eu não conseguia dizer nenhuma palavra. Quando finalmente consegui, gaguejando, eu disse: Claro que sim, eu te amei com toda a minha alma, e ainda quero ser sua esposa por toda a vida. O rosto dele mudou completamente. Seus olhos se encheram de raiva. Senti que ele queria me esbofetear, e eu teria merecido. Eu vi os vídeos. Ele gritou, furioso. Que vídeos? Perguntei, confusa. Os da sua despedida de solteira, onde você beija um cara e entra no quarto com ele, respondeu com desprezo. Um coro de surpresa tomou conta da igreja. Alguém exclamou alto: Meu Deus! Entrei em pânico. Ouvi minhas amigas tentando descobrir quem tinha filmado e se realmente existiam vídeos da festa. Tentei explicar, chorando, que não tinha sido assim, que era só uma brincadeira e que nada tinha acontecido. Mas eu sabia que ele não acreditaria. Descobri depois que uma das minhas amigas filmou parte da despedida de solteira e enviou os vídeos para um grupo do WhatsApp. Uma delas, uma das que me incentivou a traí-lo, se reuniu com ele e mostrou tudo. Mais tarde descobri quem foi. Enquanto eu tentava convencê-lo de que nada era verdade, que era tudo apenas um jogo típico de despedida, um dos amigos dele projetou os vídeos numa parede. O primeiro foi o beijo com aquele rapaz. Os convidados murmuravam chocados. A mãe dele, Eleanor, chorava e me perguntava: por quê? Todos nos olhavam atônitos. Minhas amigas, envergonhadas, se viam nos vídeos me incentivando. Minha família me encarava com vergonha. As lágrimas escorriam ainda mais quando eu disse, desesperada, que tinha sido só um beijo, que eu estava arrependida e que nunca se repetiria. Tentei abraçá-lo, mas ele me empurrou bruscamente e gritou: Não me toque nunca mais. Isso me destruiu. Sabia que o tinha traído e que ele estava ferido, mas nunca imaginei que se referiria a mim com tanto desprezo. Mal eu tinha processado o que ele disse, e colocaram o segundo vídeo, onde eu entrava no quarto com o rapaz. O pânico, o desespero e o medo me dominaram. Chorando, eu dizia que aquilo não significou nada, que eu nunca senti nada por aquele cara. Mas ele, fora de si, gritou: E isso deveria me fazer sentir melhor? Você me traiu dias antes do nosso casamento. Me insultou de mil maneiras, tentando me machucar com as palavras. Nunca o tinha visto tão furioso nem ouvi falar daquele jeito, e menos ainda comigo.
As famílias tentaram acalmá-lo, mas ele estava cego de raiva e dor. Aos poucos, a fúria dele virou sofrimento. Vi o homem que me olhava com amor agora. Me olhar com dor e lágrimas. Ele perguntava, soluçando, por quê? Por que você escolheu me destruir há poucos dias do nosso casamento? O que eu fiz de errado? Foi amar demais. Aquilo me partia a alma. Chorei e supliquei de joelhos que me escutasse, que não fosse embora, que eu morreria se ele me deixasse, porque não sabia viver sem ele. Supliquei perdão de mil maneiras, propus terapia de casal, disse que meu amor por ele era maior que tudo. Mas então ele disse algo que ficou gravado no meu coração para sempre: uma pessoa que ama, nunca machuca quem diz amar. E você? Me matou por dentro. Foi como se minha alma tivesse deixado o corpo. A dor dele era infinitamente maior que a minha. Me desmoronei no chão e chorei como nunca, me culpando por destruir minha vida e a dele. Antes de ir embora, ele disse: nunca mais me procure. Nunca mais quero te tocar. Você me dá nojo. Voltou a me insultar com palavras duríssimas. Cada uma era uma facada no meu coração destroçado. Humilhada e arrasada, minha família tentou me levantar, mas eu só queria ficar caída ali para sempre. Não conseguia acreditar que tudo havia desmoronado daquele jeito. Ele foi embora, e eu continuava ali, pedindo perdão, incapaz de me levantar. Não tinha coragem de encarar ninguém. Quando finalmente consegui ficar de pé, notei que a família dele também havia ido embora. Meus pais estavam extremamente decepcionados. Minha mãe me disse: eu não te criei para isso. Quando cheguei em casa, todas as coisas dele já tinham sumido. Ele rasgou todas as nossas fotos pela metade, deixando apenas as partes onde eu aparecia. Era como se ele nunca tivesse morado ali. Subi até o nosso quarto e chorei descontroladamente. Me amaldiçoei por tudo que fiz. Liguei para ele, mandei mensagens de texto e voz implorando perdão e dizendo que o amava. Não lembro quantas mensagens enviei antes de ele me bloquear. A mim, minha família e minhas amigas. Todos os nossos amigos também me bloquearam. Me afastei das minhas amigas. Nada que elas fizessem poderia consertar o estrago. Tentaram me ajudar, mas eu não queria lembrar de nada que me ligasse àquele dia. Desesperada, fui ao trabalho dele, ele havia pedido demissão. Tentei contato com a família, pai, mãe, até que um dia, depois de muita insistência, a mãe dele, Eleanor, aceitou me receber quando estava sozinha em casa. Quando a vi, desabei em lágrimas, a abracei forte e caí de joelhos pedindo perdão. Ela sempre foi como uma mãe para mim. Quando brigava com minha mãe, ela me acolhia. Talvez fosse a filha que ela nunca teve. Até quando brigávamos, ela me dava razão. Ethan uma vez disse que achava que eu era irmã dele de tanto que a mãe me defendia. Ela me levantou gentilmente, com os olhos marejados, disse: você machucou muito meu filho. Essas palavras fizeram toda a culpa voltar como uma avalanche. A abracei e chorei no ombro dela por quase uma hora. Sentir o abraço dela era como estar um pouco perto dele. A chamei de mãe e pedi perdão repetidas vezes. Ela limpou minhas lágrimas e disse que me perdoava. Contou que insistiu para o filho falar comigo, mas ele reagiu mal. Disse a ela que, depois de tudo que fiz, ela ainda me defendia. Ethan ofendeu, e ela deu um tapa nele. O pai dele, Richard, ficou furioso com a esposa, culpou Ethan por não ter percebido antes, disse que tinha certeza de que eu o traía antes disso e que ele era cego. Acusou o filho de ser fraco e disse: eu criei homens, não covardes. A partir dali, a relação entre eles também se quebrou. Ela me disse que o filho a proibiu de manter contato comigo, pois sabia do carinho que havia entre nós. E que ele desapareceu sem dizer para onde ia, levando apenas malas. Só ligava de número privado, sempre bêbado e chorando. Disse que nem o pai nem os irmãos queriam me ver de novo. Entendi. Só pedi que ela mantivesse algum contato comigo, mesmo que por mensagem, quando fosse possível. Ela aceitou, mas avisou que teríamos que ser muito discretas. Aquele encontro aliviou pouco minha alma atormentada. Os meses seguintes foram terríveis. Acordava chorando em cada canto da casa onde ele esteve. Chamei por ele como se pudesse me ouvir. Parei de trabalhar, mal comia, minha saúde entrou em colapso. Visitava os lugares onde costumávamos ir, contratei detetives para encontrá-lo, sem sucesso. Comecei a incomodar a família e amigos, implorando que me dissessem onde ele estava. Alguns chamaram a polícia, outros discutiram comigo. Ninguém quis, ou soube, me dizer onde ele estava. Era como se a terra o tivesse engolido. Cada dia longe dele era uma tortura. Pensei em pôr fim ao meu sofrimento, mas, e se em algum momento ele me procurasse? Haviam-se passado 11 meses e eu tinha perdido a sanidade. Finalmente, meu corpo não aguentou mais. Minha família me levou à terapia quando me encontraram no que um dia foi meu lar, e o dele, caída,
com uma overdose de calmantes. Estava destruída física e mentalmente. Minha vida havia se tornado um caos total. Tive que aceitar que ele havia se mudado para longe para nunca mais me ver. Para ele, eu estava morta. Tive que aceitar com resignação que nunca mais voltaria a ver o amor da minha vida, ao menos não como meu companheiro. Ele deixou muito claro o que sentia por mim desde aquele dia fatídico. Passei um ano em terapia tentando suportar a dor e as consequências dos meus atos. Aprendi que a infidelidade é uma decisão grave que tem efeitos devastadores para todos os envolvidos. No fundo, sempre soubemos disso, todos sabemos, mas mesmo assim escolhemos destruir quem dizemos amar. Quanto ao motivo pelo qual eu fiz isso, ele me disse que foi porque eu nunca o amei de verdade. Mas se eu não o amava, por que ainda sinto esse vazio dentro de mim? Eu sei que não tenho desculpa. Nada justifica o que fiz. Mesmo que ele tivesse me traído antes, o que não foi o caso, o que eu fiz não era a maneira de resolver. Se inscreva no canal e ative a campainha, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir mais conteúdos. Nada. Há poucos dias do nosso casamento, eu o destruí. O caminho para a cura foi longo e solitário. Espero que um dia eu possa me perdoar e voltar a acreditar no amor. Já se passaram pouco mais de 2 anos desde aquele dia. Deixei a terapia. Há um mês, me recuperei bastante, consegui um trabalho, estou tentando levar uma vida normal para que minha família me deixe em paz. Estou conhecendo um novo rapaz. Sei que jamais apagarei o que fiz, mas comecei a aceitar que as coisas nunca mais serão como antes, e melhorei em todos os aspectos, com minha família, no trabalho. Estou fazendo novos amigos, parei de ir aos lugares que frequentava com meu ex, porque parecia que estava traindo ele de novo, mas entendi que é para o meu bem. Com a mãe dele, Eleanor, ainda mantenho contato, mas ela não pode falar de mim para ele, pois ele cortaria laços com ela, e eu aceitei isso. Parecia que eu estava, finalmente, progredindo, mas o destino insiste em me torturar sempre que encontro um pouco de paz. Recentemente, depois de muito esforço, recuperei a amizade de uma velha amiga do meu ex, Olivia. Ela aceitou retomar o contato com a condição de que eu nunca perguntasse sobre ele, e eu aceitei. Cheguei a contar que estava conhecendo alguém novo e que já estava há mais de 1 ano em terapia. Ela ficou feliz por mim. Sei que não deveria ter retomado essa amizade, mas fiz. Um dia ela me convidou para tomar um café. Já fazia 3 meses que estávamos conversando e eu tinha cumprido minha promessa de nunca perguntar por ele. Naquele dia, lembrei que havia esquecido de mandar uns documentos e apresentações e queria fazer alguns retoques antes de enviar. Pedi o notebook dela emprestado para editar mais rápido e poder continuar nossa conversa. Ela aceitou, foi pedir os cafés e usar o banheiro, enquanto eu me sentava na parte de fora. Ela me disse para fechar todas as janelas abertas antes de usar o computador, para que ele funcionasse melhor. Mas, quando fui fechar as redes sociais abertas, vi o novo perfil do meu ex, Ethan, no mural dela. Ele havia postado uma foto recente. Vê-lo depois de tanto tempo foi como sair da minha realidade e entrar em outra dimensão. Lá estava o sorriso que eu não via há anos. Ele parecia tão feliz que, sem pensar, sorri também e toquei a tela, como se pudesse acariciá-lo. Entrei no perfil dele e notei que tinha sido criado há pouco tempo, por isso nunca consegui encontrá-lo antes. Continuei descendo pelo mural e então vi uma moça muito bonita, preciso admitir, chamada Emily. Continuei descendo e vi uma foto dos dois se beijando. Isso fez reviver o pesadelo do meu casamento arruinado. Foi como se meu coração se partisse de novo. Continuei olhando com os olhos cheios de lágrimas e vi a mão dela com um anel. Havia uma mensagem que dizia: "Para sempre ao seu lado, meu amor." Rapidamente tirei uma foto do perfil dele e do dela. Queria investigar quem era essa mulher. Sabia que precisava fechar a página antes que Olivia voltasse. Foi difícil me controlar e não sair correndo para casa para procurar mais sobre eles. Não queria levantar suspeitas. Quando Olivia voltou, me viu pálida e abatida. Disse a ela que havia recebido uma mensagem urgente do trabalho reclamando por eu não ter enviado os documentos, que os enviaria agora e seguiríamos com a conversa. Foi muito difícil me controlar. Mas não aguentei mais e disse que estava me sentindo mal. Ela entendeu e fui embora rapidamente. Ao chegar em casa, me desabei em lágrimas, inconsolável, como antes. Eu o havia encontrado, mas agora ele se casaria com outra. Sempre guardei uma pequena esperança de que, se algum dia eu o encontrasse, e ele ainda estivesse sozinho, talvez tivéssemos uma segunda chance. Mas essa fantasia acabou ali. A realidade me atingiu em cheio. As coisas pioraram para mim. Voltei à terapia, estou chorando novamente. Criei uma conta falsa para seguir meu ex e sua namorada. Sei que estou me machucando. Já sei onde moram, onde trabalham, até tenho o número dele.
Já liguei algumas vezes, fingindo que precisava de orçamentos para reparos, que é o que ele faz agora com a namorada. Ouvir sua voz de novo, não tenho palavras. Gravy Eye. E escuto todos os dias. Consegui outros números para ligar novamente, mudando a voz para não parecer suspeita. Tenho 1000 ideias na cabeça para vê-lo ao menos uma última vez antes do casamento. Sei que ele não vai me escolher em vez dela. Só quero pedir perdão e desejar o melhor, mesmo que isso me destrua por dentro. Já tenho tudo planejado. Aluguei uma casa a alguns quilômetros do trabalho dele. Vou ligar para ele para fazer um orçamento, mas preciso saber se ele virá sozinho ou com ela. Não consigo mais parar. Se tudo der certo, vou conversar com ele. Espero que ele não me trate como da última vez, esse medo me paralisa, mas já não posso voltar atrás. O convidei para vir na quinta-feira da próxima semana. Destruí propositalmente a garagem da casa, para que pareça verídico. Disse que tenho 5 cães e que eles se agitam com muita gente, para tentar garantir que ele venha sozinho. Falei que a garagem estaria aberta para ele ver os reparos, e quando terminasse o orçamento, que viesse à sala onde eu estaria, trabalhando. No meu estúdio. Estou muito nervosa. Meio corpo vira gelatina. De repente, vejo uma caminhonete estacionando em frente. É ele. Está vestido casual, jeans e uma camiseta branca apertada, ferramentas na cintura. Está musculoso, barba por fazer. Meu Deus, ele está ainda mais bonito que antes. Corro para o estúdio. Cada minuto parece uma hora. Ouço passos. Meu coração vai explodir. Ele me chama pelo nome falso que dei. Minhas pernas tremem, a garganta. Sefeta. Deus, me ajuda. Dou o primeiro passo e saio. Ele me vê e não me reconhece. Tiro os óculos e o cabelo lilás do rosto e digo: não vá, por favor. Ele fica em silêncio 1 minuto e responde: oi, Clara. Oi, como você tem estado? Ele: bem. E você? Eu: sinto muito, pelo que aconteceu. As lágrimas escorriam. Ele: eu sei. Você não estaria aqui depois de todos esses anos se não fosse verdade. Achei que você viria antes. Senti um enorme alívio. Ele estava me esperando. Aproximar-me foi difícil, mas o fiz. Tentei abraçá-lo, e ele deixou. Me abraçou forte. Chorei pedindo perdão. Ele passou a mão na minha cabeça, me consolou, deu um beijo quase na testa e no cabelo. Foi a coisa mais bonita que senti em anos. Sei que não era um beijo de amor, mas foi o mais próximo disso. Nos sentamos no sofá. Não dá para escrever tudo o que conversamos, mas deixo as partes importantes. Ele começou: sei que não foi fácil para nenhum de nós. Disse coisas cruéis e te peço perdão. Mas eu estava devastado. Não foi fácil me recuperar, mas agora acho que estou pronto para te perdoar e seguir em frente. Ele respirou fundo e continuou: hoje estou com uma pessoa incrível. Emily. Ela me ajudou a curar feridas que eu achava que nunca fechariam. Estamos prestes nos casar. Não te procurei porque achei que seria pior para você, mas nunca te odiei. Nem mesmo no pior momento. Eu te amei muito, Clara. E perdão-me sempre vai te amar. Tentei conter as lágrimas, mas era impossível. Olhei para ele com ternura, com uma dor doce e aguda no peito, e disse: eu só queria te ver uma última vez. Precisava disso para me libertar, Ita. Nunca esperei que você largasse tudo por mim, não agora. Você merece ser feliz e eu estraguei tudo. Só quero te pedir perdão. Perdão por tudo. Por te destruir, por ter feito você duvidar do amor. Ele me olhou com os olhos marejados. Respirou fundo, segurou minhas mãos e disse: você é corajosa por ter feito isso. E obrigada por me deixar dizer o que guardei por tanto tempo. Clara, E.U.T. Perdeu. Abracei-o com força mais uma vez. Não queria que aquele momento acabasse, mas sabia que tinha que deixá-lo ir. Nos levantamos. Ele me olhou e sorriu pela primeira vez. Disse: se cuida, tá? Assenti com a cabeça e respondi: seja muito feliz. Você merece. E então ele se foi. Saiu pela porta e não olhou para trás. Não precisava. Eu também não olhei. Fechei a porta devagar, encostei minha testa nela e chorei. Mas dessa vez, chorei em paz. Finalmente, eu tinha me despedido de verdade. Se inscreva no canal e ative a campainha, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir mais conteúdos.